Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o tão aguardado capítulo 52 do mangá de Boruto. E então, sem mais delongas, bora começar o vídeo de hoje. Muito bem então pessoal, esse capítulo basicamente se trata de um capítulo de luta, e apesar dele ter alguns pequenos diálogos aqui e alguns ali, o foco dele ainda é a luta entre Naruto contra o Ishiki, onde teremos o maior clímax dessa batalha. O capítulo começa alguns momentos antes do capítulo passado, com a Kurama explicando como aquela transformação realmente funciona na teoria, já que mesmo sendo o nosso Narutinho que só entende na maioria das vezes a parte prática, Kurama ainda explica pra ele da mesma forma como explica pra nós como leitores, onde ela nos diz que essa transformação é uma espécie de fusão nuclear, ou muito parecido com isso na questão de fusão de energia, onde dessa vez eles vão estar fundindo o seu chakra utilizando o chakra da Kurama como gatilho de partida, pois esse modo é totalmente diferente dos outros como o modo Kurama e o modo Rikudou, já que eles são provenientes de fontes externas de energia, enquanto essa será o chakra da própria Kurama que estará se fundindo com o chakra do Naruto, onde a energia que é fundida como matéria-prima vai estar sendo consumida à medida em que o modo é utilizado, basicamente seguindo a mesma lógica de funcionamento de uma estrela, que ao longo do seu tempo de vida vai fazendo o processo de fusão nuclear, emitindo assim como resultado desse processo a emissão de luz e calor. E então essa mecânica de uma estrela é basicamente a mesma mecânica que esse modo utiliza, basicamente consumindo o chakra e automaticamente consumindo o tempo de vida do usuário conforme o processo de fusão acontece. Esse modo então passa a se chamar como modo Baryon, ou simplesmente modo de partículas pesadas. Nesse novo modo, o Naruto obtém temporariamente um poder absurdo, aumentando drasticamente seu chakra, sua força física, velocidade e principalmente o seu poder sensorial. Porém, com todo esse aumento e o risco de morte do usuário, deixa essa técnica extremamente limitada no seu tempo de uso, já que a Kurama exige que o Naruto deixe de fazer movimentos desnecessários ou até mesmo ter pensamentos involuntários, pois isso poderia encurtar ainda mais o seu tempo de vida, ou resumidamente, o tempo em que ele poderia se manter ativo nesse modo. Partindo desse ponto, tanto Ishiki quanto Sasuke acabam se assustando ao ver esse poder massivo inicialmente, e se questionam o porquê o Naruto não havia utilizado esse modo anteriormente, mas essa explicação acaba sendo dada ao longo dessa luta. A luta entre Naruto e Ishiki começa novamente, e podemos notar que o Naruto seguiu à risca todas as recomendações da Kurama, já que ele apenas espera que o Ishiki se aproxime e contra-ataca ele utilizando da vantagem sensorial e também da velocidade que ele possui nesse momento. Sendo essas cenas simplesmente incríveis, onde temos uma virada gigantesca do Naruto nessa luta, com ele apenas reagindo e contra-atacando os movimentos do Ishiki, mostrando assim um ar de superioridade contra o seu inimigo. O Ishiki então até tenta usar o Daikokuten liberando alguns blocos em cima do Naruto, mas ainda assim não adianta nada devido à tamanha força que ele possui agora. Mais uma vez seguindo a recomendação da Kurama, ele não se move do lugar e apenas segura os blocos que caem em cima dele, fazendo ainda o favor de devolver um deles de volta para o Ishiki. A luta então continua com o Naruto basicamente indo pra cima e acertando alguns golpes diretos, algo que tecnicamente não é tão forte, visto que o Ishiki nem ao menos se assusta com os golpes que ele acaba levando, dando destaque para a cena em que o poder sensorial e velocidade do Naruto foram capazes de reagir às estacas que foram jogadas pelo Ishiki, onde o Sasuke afirma que naquela velocidade ele só poderia reagir àquilo utilizando o Sharingan, mostrando assim toda a superioridade que esse modo possui em batalha. Enfim, depois desses acontecimentos, o foco muda para Konoha, onde é discutido um pouco mais sobre a prótese do Kawaki. Também é recapitulado como essa prótese funciona com o chakra do Naruto e como ela reage conforme o seu chakra. Kawaki nesse momento nos afirma que o chakra do Naruto estava decaindo, e de fato isso acontece no meio da luta em que ele tem uma queda gigantesca de chakra, o enfraquecendo muito rapidamente, visto que ele já havia consumido boa parte do seu tempo de vida na batalha. Nesse momento é interessante notar que o Boruto sente fortes dores no corpo devido aos ferimentos que o Ishiki lhe causou anteriormente, e então ele acaba desmaiando no meio desse processo. Enfim, o Ishiki descobre a principal finalidade da transformação do Naruto, em que ele estava sacrificando seu tempo de vida para obter mais poder. Porém, ao descobrir isso, ele descobre que já era tarde demais, já que ele começa a sangrar de uma hora para outra, e se surpreende que ele não deveria ter levado dano desse nível, visto que a força dos golpes aplicados pelo Naruto não era algo que ele deveria se preocupar,
afinal de contas, ele ainda é mais forte fisicamente do que o Naruto. Nesse momento, inclusive, podemos ver uma mancha negra aparecendo na frente do Ishiki. Essa mancha ainda pode gerar algumas dúvidas tanto para mim quanto para todos que leram o capítulo, mas o mais provável é que essa chama represente a chama da vida de Ishiki, visto que essa chama traz com ela onomatopeias que indicam que algo ali estava sendo reduzido, ou seja, o que estava sendo reduzido ali seria a chama da vida do próprio Ishiki. Algo que somente ele e provavelmente o Naruto poderiam estar vendo naquele momento. Nesse ponto é bem interessante notar também que o Ishiki descobriu que a técnica do Naruto consumia sua vitalidade, mas como ele saberia disso apenas de olhar para ele? Pois é, esse é um ponto extremamente interessante, já que o Ishiki acreditava ter ao menos 20 horas de vida restante, enquanto em alguns capítulos atrás, a sua estimativa de vida era de mais ou menos 2 ou 3 dias. E sabemos que pouco tempo se passou desde a luta contra o Kashinkoji e o começo dessa nova luta contra os ninjas de Konoha, onde se passou muito menos do que alguns minutos. Eu diria que todo esse processo do capítulo 49 até aqui teria se passado mais ou menos cerca de meia hora. E como esse pequeno espaço de tempo teria reduzido de dias para apenas 20 horas o tempo de vida do Ishiki? Pois é, e a resposta para isso pode estar na cara, ou simplesmente nos olhos, já que existe uma possibilidade do doujutsu do Ishiki utilizando o Sukuna Hikona e o Daikokuten estarem também utilizando desse meio de redução vital para serem executados, justificando assim o Ishiki ter passado a sua estimativa de vida de 2 a 3 dias para cerca de 20 horas de vida que ele estaria calculando inclusive no meio dessa batalha. Só que ele não contava que a principal habilidade desse modo do Naruto era reduzir o tempo de vida tanto dele que estava utilizando esse modo, quanto daquele que estava sendo acertado pelos seus golpes, pois o foco do Naruto nunca foi em aplicar golpes intensos e de força absurda, já que o foco dele sempre foi em acertar os golpes com a maior eficiência possível, pois o segredo dos ataques desse modo estaria representado na técnica e não na força bruta. Nesse momento, o Ishiki fica apavorado e decide usar novamente as habilidades do seu olho, mas ela simplesmente acaba falhando, pois o Naruto no meio dessa luta já havia reduzido todo o seu tempo de vida de 20 horas para apenas 30 minutos, ou seja, não havia mais força vital para que o Ishiki pudesse utilizar o poder do seu doujutsu, sendo essa então a aposta final do Naruto para esse combate, onde a luta continua mais uma vez de maneira intensa, onde o Naruto acaba acertando alguns golpes em cheio no Ishiki, mas no meio desse combate ele acaba tendo outra grande queda de chakra no processo dele. Ishiki então novamente aparece com a sua chama de vida, que novamente é reduzida de meia hora para simples 10 minutos. E com o enfraquecimento repentino do Naruto, ele consegue se sobrepor na batalha, porém o seu tempo de vida restante já era extremamente curto. Nesse momento então é que temos a virada do capítulo, onde o Ishiki descobre a ponte de chakra que liga o Naruto ao braço artificial do Kawaki, onde como último recurso, o Ishiki usa dessa ponte para descobrir a localização do Kawaki, e então ele abre um portal onde ele estava e o puxa então para aquela dimensão, exatamente da mesma forma como o Kawaki utilizou da mesma ponte de conexão para que ele pudesse achar a localização do Naruto quando ele estava selado. Enfim, Ishiki planeja novamente colocar o Karma no Kawaki como seu recurso final, visto que ele tinha vantagem ali naquele momento, pois o Naruto estava debilitado e ele, apesar de ter 10 minutos de vida, ainda dominava completamente a situação daquela batalha. Enfim, em meio a essa situação, o Momoshiki desperta novamente no corpo do Boruto. Sendo esse então o resumo da nossa revisão geral do capítulo, pessoal. Lembrando que eu voltarei aqui no canal muito em breve, para que a gente possa comentar um pouco mais sobre os acontecimentos finais desse capítulo. Obviamente com um vídeo de teoria sobre o que a presença do Momoshiki vai influenciar, e o que será feito com o Ishiki após o final dessa luta, em um vídeo bem detalhado e apenas sobre esse tema. E você, o que achou da nossa review e também desse capítulo? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois eu quero saber a sua opinião. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui pro canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!